Então hoje a gente vai continuar o estudo do livro de Atos e hoje iremos estudar o capítulo 16 do livro de Atos. Então antes de começar no capítulo 16, vamos recapitular aqui rapidinho o que a gente estudou na semana anterior. Semana anterior foi o capítulo 15. E nós falamos sobre a questão da circuncisão, onde os gentios não tinham que se converter ao judaísmo para depois se converter ao cristianismo, só que dali houve uma discussão, eles levaram essa questão para a reunião e ficou decidido que os gentios não precisariam ser circuncidados para poder se tornarem cristãos, que eles sim tinham que receber Jesus como seu único Senhor e Salvador, tinham que ser batizados na água, posteriormente ou anteriormente, como Deus quisesse, receberiam o Espírito Santo e juntos ali reunindo, eles iam conhecendo e se aprofundando nas Escrituras e iam também anunciando as boas novas. E dessa forma que a igreja foi se expandindo. E neste capítulo também, no capítulo anterior, que foi o capítulo 15 da semana passada, nós falamos sobre o desentendimento de Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, porque Barnabé queria levar João Marcos para essa segunda viagem missionária de Paulo, mas Paulo não quis por causa da desistência dele lá em Panfilha, porque João Marcos estava com Paulo e com Barnabé, ele desistiu, ele voltou para Jerusalém, e agora nessa segunda viagem Barnabé queria novamente levá-lo, mas Paulo não quis. Então ali eles se separaram. Paulo foi com Silas para sua segunda viagem missionária, e Barnabé e João Marcos foi para outra região. Então agora aqui a gente vai entrar no capítulo 16 de Atos. Então vamos lá. Versículo 1. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Então aqui, gente, já fazia mais ou menos uns 5 anos que Paulo havia visitado essa região. Lembra que a gente até comentou que provavelmente na primeira vez que ele passou por essa região foi que ele conheceu Timóteo. E agora ele retornou a essa região. Aí no versículo 2, os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração. De modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem, em respeito aos judeus da região. Providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então Paulo voltou com Silas nessa região, depois de uns 5 anos, que Paulo já havia visitado pela primeira vez. Quando chegou lá, Paulo reencontrou Timóteo e queria que Timóteo seguisse essa viagem missionária com ele também, depois que eles partissem dessa cidade. Só que daí, Paulo pediu que Timóteo também fosse circuncidado. E aí a gente fica meio em dúvida, né? Mas como assim, se no capítulo anterior eles já decidiram que os gentios não precisariam se circuncidar? Paulo pediu por quê? Porque Timóteo também era judeu. A sua mãe era judia. Então, etnicamente, ele também era judeu, porque ele era descendente do judeu. E para não criar confusão, né, porque já havia muitas confusões por causa desse motivo e de outros, para evitar mais confusão, Paulo pediu que ele também se circuncidasse por ser judeu. Ele era cristão, mas ele também era judeu. Então, assim, Timóteo fez. Ele foi circuncidado também e depois ele seguiu aí com Paulo e com Silas nesse trajeto dessa segunda viagem missionária. Aí a gente vai agora para o versículo 4. Em toda a cidade, por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Porque vocês se lembram que nos capítulos anteriores, eles levantavam várias questões. E aqueles cristãos que eram judeus, às vezes eles queriam que os gentios primeiro se convertessem ao judaísmo, atendendo aos rituais judaicos, para que aí então eles passassem a ser cristãos.
Mas daí eles levantaram toda essa questão, eles discutiram entre eles resolveram isso, como a gente já viu nos capítulos anteriores. Mas Paulo, ele usava do bom senso e ele queria evitar mais confusão. Então, como todo judeu já era circuncidado, aí quando ele se convertia ao cristianismo, quando ele aceitava Jesus como Messias, ele passava a ser cristão. Mas pela etnia dele, por ser judeu, eles já eram circuncidados. E geralmente era isso lá na infância, quando eles eram bebês. Só que Timóteo, ele não nasceu dentro da cultura judaica. A sua mãe era judia. Muitas coisas ela ensinou a eles, mas ela não realizou a circuncisão, porque ela se casou com um grego. Ela não teve essa questão muito forte nela para ela poder realizar a circuncisão no filho dela, no Timóteo, quando ele era bebê. Mas provavelmente ela ensinou para ele várias práticas sobre o judaísmo. E quando Paulo encontra com Timóteo, sabendo da descendência dele, para que não tivesse confusão e comparação com outros judeus, Paulo pediu que Timóteo também fosse circuncidado. E Timóteo aceitou de boa e fez isso e depois prosseguiu essa viagem com eles, essa segunda viagem missionária. Agora a gente vai lá para o versículo 6. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, gente, quem fazia a agenda da viagem deles era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que conduzia eles a irem para as regiões diferentes. E naquele momento não era para eles irem naquela região da Ásia, porque o Espírito Santo tinha outros planos em outros lugares. Aqui não está escrito de que forma que o Espírito Santo se manifestou, mas pode ser que o Espírito Santo tenha falado ao ouvido, à mente de Paulo. E diante de tantas vozes ali que Paulo ouvia, porque imagina, em todos os lugares que ele passava era um tumulto, as pessoas todas falavam, ele falava, ele ouvia a sua própria voz e ele também ouvia a voz do Espírito Santo. E ele discernia a voz do Espírito Santo. E aqui é levantado para a gente uma questão para a gente poder refletir. Porque assim como Paulo ouvia muitas vozes, além da voz dele mesmo, além da voz do Espírito Santo, nós também, no nosso dia a dia, ouvimos muitas vozes. E da mesma forma que Paulo discernia a voz do Espírito Santo, nós também temos que aprender a desenvolver para que a gente consiga também discernir a voz do Espírito Santo quando ele fala conosco. E como que você reconhece a voz de alguém? Quando você convive com essa pessoa, quando você ouve essa pessoa, mesmo em meio a outras vozes, você sempre reconhece a voz, por exemplo, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, porque o timbre da voz das pessoas com que você convive está gravado aí na sua memória. Então você reconhece, mesmo você não visualizando a pessoa, quando você ouve aquele timbre, você reconhece que é a voz do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa. Porque você tem intimidade, porque você tem relacionamento com eles. E é a mesma coisa em relação ao Espírito Santo. A gente consegue discernir a voz dele se a gente passar tempo com ele, se a gente tiver relacionamento com o Espírito Santo que habita dentro de nós, se todos os dias nós conversarmos com o Espírito Santo, se a gente criar intimidade, se a gente tiver relacionamento, a gente vai conseguir discernir a voz do Espírito Santo. E Paulo tinha isso. Ele era conduzido pelo Espírito Santo, então ele conseguia discernir a voz do Espírito Santo. E isso a gente precisa trazer para a nossa vida. A gente precisa buscar cada vez mais intimidade para que a gente consiga ouvir, discernir a voz do Espírito Santo, para que a gente obedeça e obedeça em amor, entendendo que a vontade de Deus que é perfeita e agradável e não a nossa. Porque o Paulo aqui, pelo que a gente entendeu, ele queria ir ali pela região da Ásia. Mas o Espírito Santo falou que não, bloqueou ali, porque tinha outros planos. E ele obedeceu. E foi ali influenciado
conduzido pelo Espírito Santo. E aí no versículo 8, assim eles seguiram viagem pela Mísia até o porto de Trode. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Então, através dessa visão que Paulo teve, ele entendeu que a agenda do Espírito Santo era agora para ir para essa região da Macedônia, que o próximo destino dele era para essa região. E por isso também eles foram impedidos de ir lá para o norte da Ásia, em direção à Bitínia, porque na agenda do Espírito Santo estava lá escrito que eles tinham que ir agora para essa região da Macedônia. E essa visão foi uma confirmação para Paulo. E também, gente, porque antes de ir para Macedônia, eles passaram por Trode. E Trode era onde Lucas morava. E através deste momento, nessa região, nessa cidade de Trode, foi que ali Lucas conheceu Paulo, Silas e Timóteo. E foi ali que Lucas se juntou a eles. Ali Lucas, ele ouviu as boas novas, ele aceitou Jesus. E ali ele se juntou a eles, a Timóteo, a Paulo e Silas. E a partir daquele momento, ele foi junto nessa segunda viagem missionária. No entanto, no versículo 10, na narrativa, Lucas ele já coloca o nós. Porque aqui ele falou, então decidimos. Ele também está incluído nisso. Por quê? Porque foi Lucas que escreveu o livro de Atos. É Lucas que escreveu tudo aqui. Daqui para trás, ele pegou todos os relatos e foi escrevendo. E daqui para frente, agora ele vai estar junto. Então ele sempre vai agora usar o nós, porque ele está junto com eles. A não ser que ele não esteja, né, em alguma situação que ainda foi relatada a ele, e aí sim ele vai transcrever, né? Ele vai escrever o que a pessoa relatar. E Lucas, ele era um médico, e ele deixa para trás tudo e se torna ali um companheiro e médico também, mas agora da missão, né? Ele ajudava todos ali que estavam com ele durante essa missão. E agora a gente vai para o versículo 11, capítulo 16 de Atos. E aqui entra a Lídia de Filipos, que crê em Jesus. Então, até agora, no começo, era Paulo e Silas, certo? Porque Paulo teve um desentendimento com Barnabé, se separaram, Paulo e Silas. Depois passaram ali na região aonde Timóteo morava, ali de Derbe e Listra. Timóteo foi com eles e depois entrou de conhecer o Lucas, mais um para participar do grupo deles e seguir viagem nessa missão. E agora eles vão conhecer a Lídia. Então no versículo 11, embarcamos em Trode e navegamos diretamente para a ilha de Samatrácia. No dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante da região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos à cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. O que acontece? Toda vez que eles iam à cidade, eles procuravam as sinagogas para poder proclamar as boas novas. Só que nessa cidade não tinha sinagogas. Então, eles começaram a procurar onde que as pessoas se reuniam, qual que era o local ali que as pessoas oravam. Então, ele foi para a margem do rio, onde eles esperavam ali encontrar algum lugar de oração. E ali eles encontraram algumas mulheres que estavam reunidas e começaram a conversar com elas. Aí no versículo 14, uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração. E ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Ela foi batizada junto com a sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela. E insistiu até que aceitamos. Aqui é Lucas falando, né?
Então, nessa região, naquela margem de rio, eles conheceram Lídia. Lídia aceitou Jesus, ela foi batizada nas águas, junto com toda a sua família, e ali ela convidou eles para que fossem se hospedar na casa dela. Ela não conhecia eles, se conheceu ali, mas ela de fato creu em Jesus, ela acreditou em Jesus e acreditou que eles eram homens íntegros, tementes a Deus, que estavam ali na missão de espalhar as boas novas. Ela creu nisso, ela acreditou. Então ela não teve medo de convidar um desconhecido para se hospedar em sua casa. E ela foi e convidou, porque ela sentia neles a presença de Deus. E ela queria aquilo para perto dela, da família dela. Ela queria conhecer melhor, ela queria ficar perto deles, para poder entender melhor qual que era a missão deles. Ela queria ouvir as experiências, os testemunhos dele. Então ela foi e chamou para perto. Aí agora no versículo 16, olha aqui essa parte interessante. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Então olha aqui. Vocês com certeza, durante toda a vida de vocês, já escutaram falar, não, vamos lá na pessoa de tal, porque ela lê carta, ela joga búzios, ela mexe com tarô, ela fala tudo sobre o seu futuro. Isso daqui me fez lembrar que quando eu era criança, eu era adolescente. Eu tinha uma amiga que era mais velha, era da idade da minha mãe. E ela ia numa cartomante, né? Eu sempre tive muita curiosidade. Aí eu ficava enchendo o saco dela pra ela me levar na cartomante, porque eu queria saber. Eu não tinha discernimento, eu não ia à igreja. Eu era considerada católica não praticante, né? Tinha sido batizado lá como bebê, mas eu não ia na igreja, eu não lia a Bíblia. Eu conversava direto com Deus, desde a minha infância, mas eu não tinha entendimento sobre vários assuntos e nem sobre isso. E eu achava aquilo interessante, porque eu queria saber do meu futuro, né? A gente tem, todo mundo que não tem um entendimento fica curioso para querer saber do futuro. E eu não tinha entendimento naquela época. E aí eu sabia que ela conhecia uma cartomante e eu queria ir naquela cartomante, né? E tinha que pagar e tudo mais, eu nem tinha dinheiro, nem ia pedir dinheiro pra minha mãe, que minha mãe não ia dar dinheiro pra mim ir na cartomante. E uma vez de tanto eu insisti, essa minha vizinha falou, tá bom, eu vou marcar lá, eu vou te levar e eu vou te dar de presente, vou pagar lá pra você ir. Eu falei, ah, que legal, aí eu fui na cartomante. Aí primeiro eu falo um pouco sobre algumas coisas da minha vida, pergunto o que eu quero saber e depois ela vai falando algumas coisas, né? Algumas coisas ela tipo já entende, já começa a falar porque eu mesmo antes já falei e outras coisas talvez ali ela tivesse mesmo esse espírito aqui de adivinhação e algumas coisas ela falou. Mas algumas coisas que ela falou do meu futuro foi tudo furado, não deu certo. Uma coisa ou outra só que deu certo e algumas outras não deu certo. Enfim, eu não consegui muita informação, saí meio frustrada, mas enfim, né? Eu falei, valeu a experiência. Eu ganhei aí essa cartomante, nem paguei, né? Porque foi a minha vizinha que me levou. E tá bom, falei, pelo menos eu já fui. E aí, depois, com o tempo, lendo a Bíblia, entendendo sobre isso, hoje eu tenho entendimento. E eu vejo como Deus é misericordioso, porque o povo padece por falta de conhecimento mesmo, né? O povo paga, o povo vai atrás, às vezes gasta, vende as coisas para querer saber do futuro, se a pessoa prometer que ela vai lhe contar o seu futuro. E aí, aqui deixa bem claro isso, que ninguém, gente, sabe o futuro, isso não vem de Deus. Aqui deixa bem claro que essa escrava, ela possuía um espírito que predizia o futuro. E com as suas adivinhações, ela ganhava dinheiro para os seus senhores, porque ela era escrava. E os senhores dela que colocavam ela para trabalhar. Então ela ia atrás lá dos clientes que pagavam para ela, para que ela dissesse algumas adivinhações. E ela era a morada desse espírito de adivinhação. Ou seja, isso não é de Deus. E aí, só para concluir essa experiência que eu tive com essa cartomante, depois de anos, eu ainda tenho um contato com essa amiga, eu perguntei pra ela, né, a gente conversando tudo, eu falei pra ela, nossa, você lembra aquela vez lá que você me levou da cartomante? Então, e aquela cartomante? O que aconteceu? Você ainda vai lá? O que acontece? Ela falou pra mim, não, menina, não vou nada. Aquela cartomante, ela se converteu a Jesus, jogou todos os baralhos fora, se arrependeu, mudou completamente de vida. Eu falei, olha só, glória a Deus, né? Totalmente, ela falou nunca mais, ela teve um encontro com Jesus, se converteu e nunca mais ela mexeu com essas coisas, ela se libertou de tudo isso. Eu falei, olha, glória a Deus, né? Que maravilhoso para você ver
Como que funcionam as coisas? Quando a pessoa é liberta, quando Jesus toca nela, quando a pessoa usa outras pessoas como instrumento e leva a verdade para aquela pessoa, ela liberta, ela larga tudo aquilo, porque ela sabe que aquilo não é de Deus, aquilo é das trevas. Então olha só, no versículo 17. Ela seguia Paulo e a nós gritando. Então eles estavam tudo lá, evangelizando, proclamando as boas novas por aquela região. E aí essa mulher estava por lá só observando eles e ela ficava seguindo eles. E ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Então você fala, nossa, né, a mulher tá possuída aí por esse demônio, por esse espírito de que predizia o futuro, mas ela, tipo, quer fazer amizade, né? Porque ela tá falando bem, ela, tipo, tá confirmando, gritando ali, esses são servos do Deus Altíssimo, né? E vieram anunciar como vocês vão ser salvos. Depois, no versículo 18, isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou, porque Paulo tinha autoridade em Jesus Cristo. E aqui o que a gente precisa entender, porque nessa hora aqui, quando a gente não tem muito conhecimento, a gente já pode até pensar, poxa, por que Paulo foi tão grossa com a mulher, né? Tudo bem que ela estava possuída lá por esse espírito, mas esse espírito estava, tipo, ajudando ele, estava confirmando que esses homens eram servos do Deus Altíssimo, né? Mas olha só o que a gente precisa entender para que não fique dúvida na nossa mente e no nosso coração. A luz e as trevas, elas não se misturam. Não adianta aquele espírito maligno vir querer dar uma ajudinha para Paulo, para os servos de Deus, para querer tirar vantagem de algo. Não adianta, porque aquele espírito que estava naquela mulher é das trevas, e as trevas não podem se misturar com a luz. Aquele espírito era demoníaco e estava no corpo daquela mulher. Então aquela mulher, ela servia às trevas. Portanto, se opõe a Jesus, porque Jesus é luz e não se mistura, gente, com as trevas. O único espírito que habita nas pessoas e é da luz é o Espírito Santo. Quem aceita Jesus, quem recebe o Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. E esse é o único que é da luz, que faz parte da Trindade. É Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus foi, mas ele falou: eu vou enviar o Espírito Santo, e lá em Pentecoste eles receberam. O Espírito Santo está aqui, ele habita em nós e é ele que nos conduz. É o Espírito Santo do Senhor. O resto que fica nas pessoas, esses espíritos de adivinhações, esses demônios, pessoas que procuram as outras para querer ouvir os mortos. Gente, isso é tudo espírito maligno. Ah, não, mas eu fui lá, eu paguei, eu escutei e falou exatamente as coisas. E daí que falou as coisas? São demônios. A gente já falou várias vezes que a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque os demônios estão ao redor, eles estão ouvindo tudo. Então você acha que os demônios não ouviram alguma coisa, depois essa pessoa morreu, e aí esse demônio entrou lá numa pessoa que serve aos demônios e falou pro outro que o falecido dele, que é parente dele próximo, o que aconteceu, e essa pessoa acha que realmente que foi o morto que encarnou ali na pessoa e tá contando as coisas. Gente, é tudo demônio. Não tem jeito, é um mundo espiritual que existe, os demônios estão por aí. Eles estão aí trabalhando, eles trabalham muito e enganam as pessoas. Assim como essa mulher enganava as pessoas, ela era usada por este demônio. Só que ali ela foi liberta, certo? Jesus libertou ela, libertou. E ali ela teve a chance de aceitar Jesus e começar uma nova vida. E a gente não pode se iludir achando que tem demônio bonzinho, né? Porque se você ali não tiver muito firme na fé, você vai escutar uma mulher dessa que estava tentando, entre aspas, ali, né, ajudar, dar crédito para Paulo, e vai falar, sei lá, se é demônio, sei lá o que é, mas tipo, tá ajudando, né? Então, quem tá querendo ajudar ali, Deus e Jesus, né? Não se engane, gente, não se iludam. Não existe demônio bonzinho, a gente precisa ficar atento. A gente tem que pedir para o Espírito Santo trazer à nossa memória as escrituras quando a gente estiver em momentos assim, que aconteçam episódios como esse, por exemplo, para que a gente se lembre das escrituras, para que a gente tenha o discernimento, para que a gente se afaste, porque luz e trevas não se misturam. Aí no versículo 19,
Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Então aquela mulher foi liberta do demônio, ela não era mais morada daquele espírito de adivinhação e com isso os senhores dela ficaram com raiva, porque eles ganhavam dinheiro com isso, certo? E ali eles agarraram Paulo e Silas e arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Versículo 20. E esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram os magistrados. Eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. E ali eles começaram a articular, fazer alguma coisa para que Paulo e Silas fossem presos. E aqui eles dizem que eles são judeus, né? Eles falam esses judeus, ou seja, eles acham que Paulo e Silas não têm a cidadania romana, acham que eles são só judeus. E aí no versículo 22, logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, porque é só um ali causar um furdúncio, ninguém entende direito, mas o povo tá passando e já vai ali pro meio para arrumar confusão, né? E pior que isso acontece até hoje, né? Você tá vendo uma confusão na rua, em vez de vir um apaziguador para tentar apaziguar a situação, não, já vai botar mais lenha na fogueira ainda, forma mais ainda um motim para tentar prejudicar uma pessoa. E foi isso que aconteceu. E os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com a vara. Então imagina as marcas dos açoites que ficaram nas costas de Paulo e Silas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Gente, eles foram açoitados porque eles libertaram aquela mulher do demônio, certo? Olha só. E o carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Então, além de estar dentro da prisão, eles ainda eram acorrentados nos pés e eram prendidos lá junto no tronco para poder ficarem ali efetivamente presos, amarrados ali àquele tronco. Então ali também era uma prisão de segurança máxima, certo? No versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Então olha só, gente. Eles foram ali levados para aquela prisão. Eles estavam ali sangrando, machucados, eles foram envergonhados, expostos e presos injustamente. E ali, no meio a dor e sofrimento, presos, eles começaram a orar e cantar hinos a Deus. Para a gente perceber que nenhum sofrimento, nenhuma prisão tem o poder de nos separar do amor de Deus. Porque ali eles começaram a orar e cantar hino a Deus. E isso foi influenciando os outros presos que estavam no mesmo local. Porque eles estavam ali ouvindo as orações, eles estavam ali ouvindo aquela música. E com certeza eles estavam meio perplexos, tentando entender por qual motivo eles tinham aquela força, aquela alegria para estar ali orando e cantando, mesmo estando naquele estado. Aí no versículo 26. E de repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e correntes de todos os presos se soltaram. Então, olha só, quem louva a Deus em meio a dor e sofrimento vivencia o de repente de Deus. E a gente precisa se lembrar disso. Então, a gente precisa se lembrar que quando a gente estiver em um momento difícil, em momento de sofrimento, em momento de caos, em vez da gente se entregar, se lamentar, arrumar confusão, querer fazer justiça própria, a gente tem que se trancar no nosso quarto, em algum lugar sozinho, se prostrar perante de Deus, começar a orar e a louvar ao Senhor, porque daí a gente vai poder depois dar o nosso testemunho, porque o de repente de Deus vai acontecer na nossa vida, assim como aconteceu. Deus enviou um terremoto. Lembra quando Pedro foi preso? A igreja se reuniu, orou. O anjo do Senhor foi lá soltar ele. E agora ali eles estavam presos. E os dois, dentro da prisão, sofrendo, tiveram forças para se alegrar e para orar e para cantar a Deus. E Deus enviou um terremoto que abriu
todas as portas e quebrou todas as correntes, não só deles, mas também dos outros presos que estavam ali, na mesma prisão. Aí no versículo 27, quando o carcereiro acordou, via as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado. Ele puxou a espada para se matar. Então, olha só a diferença da atitude de quem tem Deus e quem não tem. O carcereiro não era cristão. Ele não conhecia o nosso Deus, o Deus único, o nosso Abba. Ele morava naquela região onde ali existiam muitos deuses. E Paulo foi lá justamente para pregar as boas novas junto ali com todas as pessoas que estavam com ele. E esse carcereiro entrou em pânico, porque ele ia ser responsabilizado por aquilo ter acontecido e pelos todos os presos terem sido soltos. Porque no momento que ele viu aquele terremoto, ele viu aquelas portas abertas, ele falou, nossa, os presos fugiram, todos saíram e agora eu vou ter que pagar por isso. Então ele ficou tão desesperado que em vez de ele fazer como Paulo e Silas, que se prostraram a Deus e louvaram ao Senhor, ele tentou se matar. Por quê? Qual é a diferença? Paulo e Silas temiam a Deus. Eles foram adotados como um filho. Eles tinham um pai que enviaria de repente para eles, para poder libertar eles daquela situação. E o carcereiro não. Ele ainda não conhecia Deus. Por isso que ele tentou ali se matar. Mas no versículo 28, Paulo, porém, gritou, não se mate, estamos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem a luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor e você e sua família serão salvos. Esse versículo é chave, né? A gente tem que levar ele para a vida inteira. Porque olha só, o carcereiro, ele ouvia os dois orando e louvando a Deus. E aí, Deus enviou esse terremoto. O carcereiro, em meio ao caos, achou que todos haviam fugido, tentou se matar. Então Paulo gritou e falou para ele, não, nós estamos aqui. E aí o carcereiro ficou impactado com tudo aquilo. Então perguntou para ele, como que eu faço para ser salvo? E aí eles responderam, creia no Senhor Jesus. Você e a sua família será salvo, conforme a sua fé, conforme você crê, não só você será salvo, mas você e sua família. Jesus vai alcançar você e também vai alcançar a sua família. Então, pregaram a palavra do Senhor a ele e toda a sua família, porque daí ele ficou tão impactado que ele foi buscar a sua família para que eles pudessem ouvir eles falando de Deus, falando de Jesus. E aí no versículo 33, mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, olha só, ali eles foram impactados por aquela situação, eles ouviram sobre Jesus, eles aceitaram Jesus e eles já começaram a realizar obras, né? Eles foram lá e cuidaram, lavaram as feridas deles, porque eles estavam todos machucados, eles haviam sido açoitados. E aí o carcereiro foi lá e limpou todas, lavou todas as feridas deles, estava cuidando deles. E em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então ele creu, ele e a sua família foi salva. Ele foi batizado nas águas juntamente com a sua família. Aí no versículo 34, depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro, solte estes homens. Então o carcereiro mandou a dizer a Paulo, os magistrados disseram que você e Silas estão livres, vão em paz. Então todos ali souberam do ocorrido, ficaram impactados com aquilo e falou assim, não, vai lá e solta eles, libera eles. Só que daí, no versículo 37, Paulo, no entanto, respondeu, eles nos açoitaram publicamente, sem julgamento e nos colocaram na prisão. E nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas?
De maneira nenhuma, que venham eles mesmos e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Por quê? Porque o povo ali, quando começou a armar aquela confusão, e levaram eles até esses magistrados, falaram que eles eram judeus, nem perguntaram nada para eles. Já foram açoitando e colocaram eles na prisão. Só que os dois tinham cidadania romana. No versículo 39, foram até a prisão e lhe pediram desculpa, porque Paulo ordenou que eles fossem lá para pedir desculpa, porque eles eram cidadãos romanos. Então os trouxeram para fora e suplicaram que eles deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os outros irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois partiram. Porque olha só, gente, ele chegou ali, começou a pregar as boas novas, Lídia já aceitou, já foi batizada, ela, a família dela. E ele teve aquela visão para poder ir naquela cidade, né? Porque o Espírito Santo queria conduzi-los àquela cidade, porque tudo isso iria acontecer. Ele foi preso, ele foi açoitado juntamente com Silas, passaram por aquele sofrimento, mas através da vida dele, todos aqueles presos, aquele carcereiro, a família dele, todos aqueles magistrados souberam do ocorrido. Mesmo sofrendo, eles louvaram e oraram a Deus. Deus enviou um terremoto. Aquele terremoto destruiu as portas da prisão, soltaram ele e todos os outros prisioneiros. Através daquilo, o carcereiro e sua família foi alcançado. E muitas outras pessoas que viram tudo aquilo, creram em Deus. Então ali já foi criado uma outra igreja. Várias pessoas aceitaram Jesus. E ali já foi criado um outro grupo, uma outra igreja se levantou. Certo? Então tudo tem o plano de Deus. Eles obedeceram a Deus, eles ouviram, conseguiram discernir a voz do Espírito Santo, iam para um lugar, não foram, porque na agenda do Espírito Santo era para eles irem neste local, porque tinha tudo isso para acontecer. E assim aconteceu. Lídia foi convertida, Lídia começou a fazer parte dessa igreja, junto com todos ali que foram convertidos, e ali, antes de ir embora da cidade, Paulo foi se reunir com todos eles, para testemunhar, para falar tudo o que tinha acontecido para eles, para que eles ficassem encorajados e fortalecidos na fé. Então, o testemunho é para ser dito, para que as pessoas tenham coragem, para que elas se fortaleçam na fé, para que a igreja fique firme. Porque depois disso, dele reunir com todo mundo, explicar tudo, dar o testemunho, ele teve que partir na sua viagem missionária e foi para outra cidade, para outra região. Mas antes disso, aquelas pessoas ficaram ali, reunidas, fortalecidas, para que a igreja ali progredisse, para que eles seguissem em frente, para que mais almas fossem alcançadas. Então, olha só, ser um cidadão romano significava estar sujeito à lei romana, não às leis locais das províncias. E significava ter o direito de ser ouvido em um tribunal romano, coisa que não aconteceu. Os cidadãos romanos, eles não poderiam ser espancados ou executados sem um julgamento apropriado. E eles foram presos e açoitados sem nenhum tipo de julgamento, porque eles achavam que eles eram judeus. Eles eram judeus de descendência, mas eles não haviam nascido em Jerusalém. Paulo nasceu em Tarso, na província romana da Cilícia. Portanto, ele era um cidadão romano. E Silas também. Ele nasceu numa cidade que era romana, portanto, ele também tinha a cidadania romana. Paulo, ele era judeu por etnia e por fé, né? Ele era um fariseu, ele pertencia à tribo de Benjamim, porque ele era descendente, mas ele tinha a cidadania romana, porque ele nasceu em Tarso. E Silas também, ele nasceu numa cidade romana, portanto, ele também tinha a cidadania romana. E ali naquele momento, Paulo declarou: vocês agora querem que a gente saia daqui fugido, escondido? Não, nós somos cidadãos romanos, o que vocês fizeram foi errado. Portanto, vocês têm que vir aqui se retratar para que a nossa dignidade seja restaurada, para que depois a gente se vá dessa prisão. E foi isso que aconteceu. E isso também foi importante para quê? Para que aqueles novos convertidos pudessem entender que não é porque Paulo e Silas foram presos e açoitados que eles também iriam, porque todos daquela região
tinham cidadania romana. Então eles não poderiam ser presos daquela forma. Então aquilo serviu também para Paulo depois explicar para eles, para encorajar eles. Não tenham medo de proclamar as boas novas. Vocês são cidadãos romanos, vocês são gentios, que foram aceitados como filho, foram adotados como filho. Então, vocês não podem ser assim presos e açoitados sem julgamento. Isso fortaleceu a igreja, porque eles entenderam aquela situação. Eles estavam protegidos pela lei, aqueles cristãos que foram convertidos ali naquela região. Tudo isso me fez lembrar, gente, daquele versículo que está lá em Mateus. Mateus 10:39, que diz o seguinte: quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Aqui é Jesus falando. Então, olha só, o livro de Atos, ele me trouxe à memória esse versículo. Por quê? Porque aqui mostra claro esse versículo na prática. Aquele que abre mão da sua vida, assim como Paulo fez, Silas fez e todos aqueles novos convertidos, eles entendiam isso, eles entendiam que aceitar Jesus é aceitar uma vida de renúncia. Não que todos tinham que fazer exatamente como Paulo fazia, não é isso. Aquela era a missão de Paulo, era a missão de Silas. Mas para nós, por exemplo, a missão não é parecida com a de Paulo. A gente tem que proclamar o evangelho no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Mas Paulo não, ele tinha aquela missão ali específica. Mas isso não quer dizer então que só eles tinham que fazer renúncias e os novos cristãos como a gente não precisa. Precisa sim. A vida com Jesus é uma vida de renúncia. É para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida, porque a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, e não a nossa. É ele que sabe o que é melhor para a gente. É o Espírito Santo que tem que fazer a nossa agenda, não é a gente, não é a nossa vontade. Para que ocorra o de repente de Deus, para que a gente vivencie milagres e maravilhas, para que a gente seja liberto pelos terremotos do Senhor, a gente precisa seguir a agenda do Espírito Santo. Então, é os planos de Deus para a nossa vida e não os nossos. E é isso que eles nos ensinam. Que eles abriram mão da vida deles para obedecer ao Senhor, para seguir a agenda do Espírito Santo. Então, aquele que se esforça para renunciar às suas vontades, certo? Porque eles tinham vontade própria, mas eles renunciavam, porque eles acreditavam que a vontade de Deus era melhor para eles, para o cumprimento da missão deles. Então, aqueles que conseguem renunciar às suas vontades em favor de Deus, em favor dos planos de Deus, eles entram no processo onde eles passam a conseguir a entender o significado da sua existência. E a partir disso, todos os dias, essa pessoa ela se levanta da cama porque ela tem uma missão, ela tem um propósito, ela entendeu que ela foi enviada aqui nesse planeta, nessa terra, para cumprir um propósito de Deus na vida dela, por onde ela passa. E essa missão é maior do que os medos e maior do que todos os obstáculos, porque Deus nos enviou aqui com uma missão e com um propósito. Então, essa missão, o plano de Deus é muito maior do que qualquer medo, do que qualquer empecilho que possa existir. E quando a pessoa ela entende isso, quando ela abre mão da sua vida por causa da causa de Jesus, ela na verdade encontra a vida. É isso que esse versículo explica. E quem se apega à própria vida, perderá, que é o que está falando na primeira parte desse versículo. Porque é aquele que vive somente as suas vontades, aquele que não ouve a voz do Espírito Santo, aquele que não quer fazer renúncias. Ao passar dos anos, ele não encontra mais satisfação nas suas próprias vontades. Aquela sensação de prazer que ele sentia ao realizar as suas vontades, ao longo dos anos vai se perdendo. E no lugar vai ficando um vazio. A pessoa começa a sentir um vazio interior. E ela fica buscando por aquela sensação que não vem mais. Pelos prazeres que ela tinha. Aquilo vai sumindo ao longo dos anos. E aí ela acaba entrando numa crise existencial, porque ela não sabe para que ela tem que acordar, para que ela tem que se levantar todos os dias da cama. Se ela não entendeu a missão e o propósito pelo qual ela foi colocada nesse mundo. Vocês conhecem algumas pessoas que passaram a vida inteira vivendo os sonhos e as vontades do coração e se esqueceram da missão de ser pai, de ser mãe, da missão de ser irmão em Cristo, da missão de servir a Deus, ajudando aos pobres, aos necessitados. Simplesmente viveram a sua vontade, a vontade da sua carne. Falaram, não, eu tenho que viver a vontade do meu coração e tenho que ser feliz.
E não fez nenhum tipo de renúncia. Porque para você ser pai, para você ser mãe, você tem que renunciar a muitas coisas. É uma missão e tanta. Para você ser marido, para você ser esposa, você tem que renunciar muitas coisas. É uma outra missão. Para você servir a Deus na igreja, você tem que fazer renúncias. É uma outra missão, é um outro ministério. E em tudo na vida a gente tem que renunciar. Quando você precisa ajudar alguém que está passando por alguma dificuldade, às vezes você vai tirar do seu para dar. Você vai renunciar a algo para você poder entregar àquela pessoa. Então a vida é feita de renúncias. Às vezes quando você quer fazer uma viagem, mas Deus não quer que você faça, você vai ter que renunciar à vontade daquela viagem. E vai ter que seguir a voz do Espírito Santo, a agenda do Espírito Santo. É uma renúncia. E as pessoas que não ouvem, que não estão nem aí para a agenda do Espírito Santo, só vivem as suas vontades, quando chegar lá na frente, ela na verdade vai entrar numa crise existencial, porque os prazeres que ela sentia, ela já não sente mais. Mas nada vai satisfazer a alma dela, nada. Porque na verdade é só Deus que satisfaz a nossa alma. E a pessoa não encontrou Deus. E aí lá na frente ela começa a entrar em depressão, em crise existencial, começa a ficar doente. E não entende por quê. Por quê? Porque faltou Deus para poder satisfazer a alma dela. Porque é só Deus que satisfaz. É só Deus. Nada do que ela conquistou, nada do que supriu a vontade carnal dela foi capaz de ser constante e de se manter ao longo dos anos. E aí chegando lá na frente a pessoa fica doente, muitas das vezes sozinha. Aí que começa a bater o remorso, não é nem arrependimento, né? É o remorso. E aí se essa pessoa ficar atenta neste momento à voz do Espírito Santo, ela pode dar uma reviravolta na vida. Ela pode aceitar Jesus e começar ali a entender o propósito, porque nunca é tarde. Se você ainda está vivo, não é tarde para você entender a missão e o propósito de Deus para sua vida. Só se permita ouvir a voz do Espírito Santo e aceitar a agenda dele para sua vida. Certo? Aí quando eu estava estudando sobre isso, me veio esse versículo, porque é exatamente isso, né? Quem se apega à própria vida, a perderá. Que vai chegar um momento que nada mais vai satisfazer os seus anseios. Mas quem abrir mão da sua vida por minha causa a encontrará. Porque vai encontrar todos os dias um motivo para levantar da sua cama. Com alegria e com a presença de Deus, sentindo a paz que excede todo o entendimento. Então olha só, que interessante, né? Quantas recompensas nós recebemos por obedecer a Deus. Mesmo que no momento a gente não entenda, mesmo como eles que foram presos e açoitados tantas vezes. Mas eles tinham ali entendimento sobre a missão, o quão era importante. E o cumprimento da missão deles foi capaz de alcançar as nossas vidas. Porque se hoje a gente tem acesso à palavra de Deus, a todos esses relatos aqui do livro de Atos, é porque eles obedeceram, é porque todo dia eles se levantavam da cama para cumprir a missão e o propósito, né? Isso chegou hoje até nós. Então é isso, gente. O capítulo 16 encerra aqui e semana que vem, se Deus quiser, a gente vai entrar no capítulo 17. Então, gente, vamos orar aqui para terminar, mas antes disso eu quero falar para vocês, para que a gente se lembre que todo momento de sofrimento, de angústia, de tribulação, a gente precisa ter em mente um louvor para a gente poder estar adorando a Deus. Porque às vezes quando a gente está em momentos difíceis, a gente não tem forças e nem palavra para orar. E aí a gente tem que pedir para o Espírito Santo que com seus gemidos inexprimíveis, a oração flua através da ajuda dele. E a gente precisa se lembrar de uma canção, de um louvor que nos aproxima de Deus, que exalta, que louva a Deus, mesmo diante de uma situação ruim. Então, em vez da gente ficar culpando Deus, em vez da gente se colocar como vítima, querer fazer justiça própria, a gente tem que se prostrar perante a Deus e começar a adorar, a exaltar a Deus. Porque daí Deus vai fazer, vai acontecer e a gente vai vivenciar o de repente de Deus. Então, se encham de louvor, ouçam canções que falam sobre Deus, sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. E tentem aí memorizar algumas canções para que nesses momentos vocês consigam exaltar, adorar, louvar a Deus. Tá bom?
Às vezes a nossa memória não é muito boa, eu mesmo ouço tanta coisa, leio tanto, assisto tanto, mas às vezes minha memória não vem. Mas daí a gente tem que pedir, Senhor, eu clamo por sabedoria, por entendimento, Senhor, renova a minha mentalidade e me dá uma memória boa, Senhor, porque eu quero te louvar e te adorar em todas as circunstâncias, inclusive nessas. Quando a minha memória tá ruim, eu não me lembro de nada. Então a gente clama ao Senhor por uma memória boa e Ele vai nos conceder para que a gente possa louvar e adorar a Deus. Certo?